Leitura de Lucas 14, de 26 a 34. Lucas 14, de 26 a 34. Está projetado. Vamos ler todos. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar os alicerces, não for capaz de terminá-la, todos que a viram rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz de enviar uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos os publicanos, os pecadores, estavam se reunindo para ouvi-lo. E o Gênesis 3:6 fala sobre uma conversa muito conhecida nossa. Tenta projetar para mim Gênesis 3:6, por favor. Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para ser dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Dia dos Namorados. E o tema do nosso sermão nessa noite é desejos. Dia dos Namorados, desejos. Eu queria te fazer um convite. Queria que você tentasse fugir do tema e não se aprisionasse à questão sexual. Porque quando a gente fala Dia dos Namorados e fala o tema desejos, parece que a gente está juntando uma coisa a outra e o tom mais forte que nós vamos ouvir no ouvido, ou nós vamos ouvir, para não usar um pleonasmo, o tom mais forte que nós vamos ouvir talvez seja o apelo sexual. E eu queria falar de desejos de uma maneira mais ampla. Queria falar ao seu coração. Nós tendemos a ir na direção dos nossos desejos. Nós tendemos a ir na direção daquilo que nós amamos. Nós amamos uma coisa e nós vamos atrás dela. Provérbio 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho. Do coração, o coração ele é impregnado pelo desejo. Antigamente eles acreditavam que era o coração. Em algum momento eles acreditavam que era o fígado. Em algum momento eles acreditavam que era o intestino. Sabe aquele frio na barriga que a gente tem? Quando a gente gosta ou quando a gente tem medo, a gente não sente um frio na barriga?
essa sensação de um monte de borboleta voando, é o que eles achavam que era o lugar da leitura das emoções. Mas eles passaram a não acreditar que era no fígado, nem no intestino. Eles passaram a acreditar que era no coração. Aí daí apareceram várias palavras: concórdia, cárdia, coração. Concordar, discordar, córdia, cárdia, coração. Misericórdia, entendeu? São palavras que são ligadas ao coração, porque o coração do homem planeja o seu caminho. E o coração, ele é invadido pelos desejos. É o desejo que move a máquina. É o desejo que faz a gente planejar, como eu disse. Nós andamos na direção daquilo que a gente deseja, seja o que for, seja a paixão que for, nós corremos na direção do nosso desejo. Como nasce o desejo? Da onde vem o desejo? O desejo vem de uma falta. O desejo vem de algo que parece faltar em nós. Há um mito de Sísifo que conta que Sísifo comete algo muito ruim e ele é punido. Eu não sei se vocês lembram que eu já contei essa história uma vez aqui. Sísifo é punido e a punição de Sísifo é rolar uma pedra até o topo de um monte, uma pedra muito grande, e quando ele chega no topo do monte, quando ele percebe que a pedra está lá, a pedra rola e desce. E ele tem que descer e pegar a pedra e ficar rolando a pedra até o topo do monte. A gente conta que essa é o mito de Sísifo. E o desejo, ele está absolutamente misturado com esse mito que foi bem desenhado para tentar explicar o que é o desejo. É aquela coisa que alguém persegue o objeto o tempo todo, a gente quer um objeto, quer uma coisa, e quando a gente consegue, às vezes aquela coisa perde o valor. Os montes são novos, mas a necessidade de subir continua sempre as mesmas. Os desejos tendem a governar o nosso coração. Primeira pergunta da noite: o que eu desejo tanto é o melhor para a minha vida? Hoje eu precisava que você perguntasse quais são as coisas que mais ocupam o seu pensamento, quais são as coisas que você mais visita quando você vai ler um texto na internet, quais são as áreas que hoje mais chamam a sua atenção. Aquilo que eu desejo tanto, será que é o melhor para a minha vida? O texto que a gente acabou de ler, se você for atrás e for ler acima, você vai entender o convite do rei. Que o rei convida pessoas boas e pessoas más para o seu banquete. O que é isso, esse binômio? Nós somos formados pelos desejos maus e os desejos bons. E desde muito novos somos assim. Por isso que o adolescente, quando ele está entrando na juventude, ele quer ficar na festa, não basta ir à festa, mas ele quer ir à festa até as 4, 5 horas da manhã, ele quer beber, ele quer ter dinheiro para gastar. Os usuários de droga chamam isso de fissura. Aquela fissura que dá no corpo para consumir a droga ou para beber. Os psiquiatras e os psicólogos falam disso. Isso é desejo. Isso tem a ver com desejo.
Aí a serpente se aproxima da mulher e a serpente transforma instinto em linguagem. Quando a gente fala de desejos, a gente entende que a serpente sabe transformar instinto em linguagem. Ela faz com que a mulher olhe para o fruto, ache o fruto belo e faz com que a mulher, oferece à mulher o conhecimento, que é o conhecimento no nível do conhecimento de Deus. Ela não é só atraída pelos seus apetites físicos, fisiológicos, mas pelos seus apetites intelectuais. Então, o desejo ele tem essa tarefa de transformar instinto em linguagem. Por isso que ele pega o instinto e mostra o fruto. Por isso que ele transforma o instinto em linguagem no momento onde ele transforma essa pedra em pão. Transforma essa pedra em pão. É a transformação, de novo, do instinto em linguagem. Todos nós queremos algo, mas a gente tem que se perguntar que nem sempre nós paramos para pensar o quanto aquilo vale. O que nós desejamos realmente vale o preço. Quando a conversa começa com a mulher, está iniciado um processo de falência. E quando os ouvidos dão atenção, está decretada a falência. Porque o passo seguinte do desejo é essa coisa de concretizar. Não há remédio para o desejo. Nenhum remédio para o desejo. A não ser a fé, o conhecimento de Deus e a alegria de Deus. Esse é o único remédio para o desejo. Eu apontei para você, porque você vai começar a estudar o livro do Piper sobre a decodificação da alegria. Nós falamos aqui, irmãos, entre coisas eternas e coisas provisórias. Eu acho que a questão do desejo, ela parece estar apoiada em coisas provisórias. Quando Deus vai e chama a gente para uma coisa maior. Tudo isso foi a introdução. Lucas 14, 26, projeta, por favor. Lucas 14, 26 começa também a trabalhar com o desejo. Para a gente não ter a ilusão de que a conversa sobre o desejo é sobre os desejos maus. Lucas 14, 26 fala sobre o discipulado. E quando ele começa a falar do discipulado, ele diz sobre os pais, sobre a família, sobre o trabalho. Se alguém não vier após mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, cá para nós, isso foi um bom motivo para não segui-lo. Não posso seguir pelo meu pai, não posso seguir pela minha mãe, não posso seguir pela minha mulher, não posso seguir agora pelos meus filhos. Bons motivos. E ele explica que a relação do desejo tem sempre desculpas convincentes. Nós sempre temos uma desculpa convincente para fazer o que a gente quer fazer. A gente, no fundo, sempre quis fazer aquilo, mas a gente tem uma desculpa convincente. E a gente tem uma desculpa convincente para não fazer. Meu pai, minha mãe, a minha família, são desculpas convincentes. E o convite aqui é o discipulado. Ele fala da família e ele usa uma metáfora. Pastor, deixa eu contar uma coisa para você. Hoje você está meio filosófico, hein? Eu ainda não estou entendendo onde você quer chegar. Você vai entender agora. Ele fala assim, ele compara a construção de uma torre.
E qual homem que faz para si uma torre e não se preocupa antes com os fundamentos e os alicerces? A grande questão da nossa vida, as coisas que alicerçam a nossa vida, tem a ver com os nossos desejos. A reflexão sobre, que eu queria que a gente levasse para o coração, não é outra senão quais são os projetos que hoje alicerçam a nossa vida. Quais são as coisas mais importantes hoje para a nossa vida? O que é mais importante hoje para a sua vida? Quais são os projetos que alicerçam a sua vida? Qual é a parte mais importante? E a gente fala aqui de alicerce, um alicerce que seja capaz a sobreviver aos embates da vida. A canção que eles cantaram por último foi de uma beleza, porque ela trabalhava essa questão do si. Quando as coisas faltam, quando as coisas não acontecem, e se as coisas acontecem diferente do que eu pensava, eu preciso de uma fé que alicerce os embates da minha vida. Eu preciso de uma fé que seja o grande alicerce da minha torre. Para a gente entender a diferença entre desejos maus e desejos bons, a gente não vai poder marcar um X. Desejo mau, tic. Desejo bom, não vai poder. Mas a gente tem umas pistas. Os desejos maus, eles tendem a ser consumados e consumidos na hora. Eles estão ligados ao tempo. Eu preciso consumir, eu preciso fazer, eu preciso beber, eu preciso cheirar, eu preciso transar, eu preciso comer, ele está muito ligado ao momento, ao start, ao tempo curto. E os desejos bons, eles, apontados para a gente agora, eles estão mais ligados ao tempo. E ele usa para falar dos desejos bons o discipulado. O que isso tem a ver com o namorado, com o dia dos namorados, por favor, que até agora eu não entendi o que tem a ver com o dia dos namorados. É esse binômio entre o namorar e o ficar. A gente é chamado para as coisas rápidas da vida. E Deus nos chama para relacionamento, para as coisas mais longas da vida. Mas há uma crítica ao construtor da parábola. A crítica ao construtor da parábola é: porque aquele que não planeja a sua torre, ele tende a deixar as coisas pela metade. E ao deixar pela metade, ele não vai concluir o que começou. Movido pelos desejos imediatos, a gente termina deixando as coisas pela metade. Agora, nós vamos começar a pegar as pontas e juntar as pontas para onde a gente quer. Como você lida hoje com os projetos do Reino de Deus? Eu tenho falado bastante nos meus sermões sobre questões existenciais. Tenho falado sobre a vida, sobre as dores, sobre a luta, sobre a fé, sobre a maneira de responder à vida. E eu queria falar hoje sobre uma coisa que tem a ver com isso, como você, qual é o grau de desejo que você coloca para o reino de Deus. Qual é o grau de desejo, ou talvez você nem os tenha. Talvez você tenha deixado uma torre pela metade. Talvez movido pelos desejos errados, você tenha deixado uma torre pela metade. Chega de ter projetos que nem sequer têm a ver com o reino de Deus. Chega de estar só envolvido com coisas que não têm nada a ver com o reino de Deus. Chega de ser construtor de relacionamentos mal acabados.
Chega de viver, de construir e ser um edificador de torres abandonadas. O convite para a gente é: administre os seus desejos, administre o que você dá valor, administre o que você tem como por um grande valor na vida. E entenda que o discipulado, a alegria de Deus, a satisfação com Deus é algo que deveria preencher a sua vida, e isso seria o seu pedaço maior, a sua fatia maior. Mas isso não ocupa a sua vida. Você tem outros projetos, outros planos que ocupam a sua vida, e isso não ocupa a sua vida. E porque isso não ocupa a sua vida, porque a sua vida é regida por outros desejos, porque a sua vida é regida por outros valores, porque a sua vida é regida por outras coisas, você vive deixando as coisas pela metade, você vive abandonando torres, você vive abandonando o que toca, você abandona. Pelo fato da gente ser movido pelos desejos errados, a gente constrói relacionamentos errados. Pelo fato da gente ser movido pelos desejos errados, a gente estraga relacionamentos. Nossos projetos, a gente estraga projetos porque nós nos deixamos levar por desejos errados. Queria que vocês levassem coisas para casa. Dá para projetar? Eu vou lendo, aí você vai mudando, tá? Eu vou lendo e você vai mudando. Não vou nem me preocupar com o que está atrás de mim. Se você tem um desejo, avalie o risco de consumir. Se você tem um desejo, avalie o risco de consumir esse desejo. Mas se você tem um desejo, avalie o risco de abandonar esse desejo. Se você tem um desejo, avalie o risco de consumir. Mas se você tem um desejo, avalie o risco de abandonar. Será que a gente realmente quer aquilo que a gente deseja? Será que a gente realmente quer aquilo que a gente acha que a gente deseja? Será que a gente realmente quer aquilo que a gente acha que a gente deseja? Que era a nossa conversa no início do culto. Será que a gente quer aquilo que no fundo a gente acha que a gente deseja? Todas as vezes que eu adio a construção da minha torre por desculpas inconsistentes, eu perco a credibilidade. Todas as vezes que eu adio a construção da minha torre por desculpas, sem consistência, eu perco a credibilidade. Eu não posso permitir que o outro me desanime na construção da minha torre. Eu tenho mania de dar crédito e colocar crédito ao outro. Eu não consegui porque o outro não me deixou. Eu não consegui porque o outro não. Todas as vezes, eu não posso permitir que o outro me desanime na construção da minha torre, que foi uma tarefa dada por Deus. Como é que é o outro que pode me desanimar na construção da minha torre, se essa tarefa foi dada por Deus? Geralmente, eu só negocio o que perdeu o valor para mim. Geralmente, eu só negocio o que perdeu o valor para mim. A prova disso é o OLX. O que você negocia no OLX? É o que perdeu o valor para você. Será que meu chamado perdeu o valor para mim? Será que o problema está nas coisas ou o problema está em mim? O meu desejo não pode ser maior do que uma renúncia necessária. O meu desejo não pode ser maior do que uma renúncia necessária.
Então eu queria te chamar para entender, para você entender que o seu desejo de consumir coisas, de responder coisas, de dizer coisas, isso não pode ser maior do que a renúncia. A renúncia é necessária. Às vezes a gente deseja fazer uma coisa e a gente deveria olhar para a renúncia necessária. A vida exige de nós algumas renúncias. O seu desejo maior, o seu desejo não pode ser maior do que uma renúncia necessária. Davi está sendo perseguido por Saul. Mas ele está sendo tão perseguido, que Saul faz da vida de Davi um inferno. E Saul está dentro de uma caverna, frágil, sozinho. Aí Davi vê ali a hora de matar Saul. Ele vai lá e se aproxima e vê a hora de matar Saul. Era aquela hora. Mas ele falou assim: eu não posso tocar nele. Eu não posso tocar nele. E ele sai da caverna e deixa Saul sozinho lá. Porque existem renúncias que são necessárias. O seu desejo, os seus sentimentos tem que gerar dentro de você uma fala que te fale de renúncias necessárias. O meu desejo combina com negligência, combina com sofrimento, combina com prejuízo. Então eu tenho que revisitar o meu desejo. O meu desejo combina com negligência, combina com sofrimento, combina com prejuízo. Então eu tenho que revisitar o meu desejo. Na conversa com a serpente, algo abriu, ali naquele momento, abriu-se mão de algo. Algo estava em jogo. E eles não pensaram que estava em jogo. Quando os desejos falam alto demais, quando os desejos que a gente tem falam alto demais, a gente não percebe o que está em jogo. Quais são os custos reais, emocionais e espirituais do seu divórcio? Quais são os custos reais, emocionais e espirituais desse afastamento? Quais são os custos reais de você entrar nessa sociedade? Quais são os custos reais de você sair dessa sociedade? Seus desejos precisam construir bons projetos. Seus desejos precisam construir bons projetos. Sabe qual a diferença entre desejar e querer? Eu vou explicar. Eu desejo bobó de camarão. Às vezes ele estraga. Ai, mas eu desejo tanto bobó de camarão. Mas tanto. Só que eu não posso comer. Eu tenho problema de ácido úrico alto. Eu desejo, mas eu não quero. Se me oferecem bobó de camarão, eu desejo? Desejo. Mas eu quero? Não, não quero. Eu preciso entender a diferença entre desejar e querer. Senão eu vou deixar minha torre pela metade. Senão eu vou abandonar minha torre. Senão a minha torre vai ficar sem construção. E as pessoas dirão: ele abandonou a torre. Eu preciso entender essa diferença. Seus desejos devem se transformar em anseios. E eu falo, claro, dos desejos bons.
Seus anseios devem se transformar em votos. E voto deve se transformar em ação. Qual é a etapa que você parou, hein? Qual é a etapa da vida que você parou? Seus desejos devem se transformar em anseios. Os seus anseios em votos, seus votos em ação. Qual é a etapa da vida que você parou? Pare-se de se defender do desejo que está dentro de você de servir o reino. Pare de se defender do desejo que está dentro de você de servir o reino. Há um desejo dentro de você. Aí você fica se defendendo desse desejo. Eu falo isso especialmente para os seminaristas que estão chegando. Há um desejo dentro deles, mas eles se defendem daquilo. E a primeira maneira como eles se defendem, isso não acontece com Vinícius, mas a primeira maneira como eles se defendem é: eu não quero ser pastor, eu quero estudar para conhecer mais. Isso aconteceu comigo. O tempo todo negando que eu queria ser pastor. E pare de se defender do desejo que há dentro de você de servir o reino. Sirva o reino. Simplesmente sirva o reino. Eu tenho dado palavras, trazido palavras que são palavras para fortalecer a sua alma, fortalecer a sua vida diante das lutas, e hoje a palavra não é essa. Hoje a palavra é uma palavra de compromisso, de chamada ao compromisso, de convite ao compromisso. Transforme desejo em compromisso. Transforme desejo em compromisso. É tempo de construir a torre. Transforme desejo em compromisso. Nós terminamos sendo aquilo que nós repetimos continuamente. Nós terminamos por ser aquilo que repetimos continuamente. Se é para repetir uma coisa, sirva a Deus. Nós terminamos sendo aquilo que repetimos continuamente. Se é para ser alguma coisa, sirva a Deus. Então, quando um dia mau chegar, te perguntarão: e você? O que você está fazendo aí? Esse tempo mau, esse tempo difícil. Eu estou construindo a minha torre. Eu estou servindo a Deus. E na hora da angústia, o que você está fazendo aí? Eu estou servindo ao meu Deus, eu estou construindo a minha torre. Na hora que me faltarem na hora que me faltarem respostas, há de vir de dentro de mim a resposta: eu estou servindo a Deus e estou construindo a minha torre, e não vou deixar minha torre pela metade. Se você teve o privilégio de receber o arado, não olha para trás. Transforma desejo em compromisso. Esse é o grande chamado para a gente: transforme desejo em compromisso. Tenta validar os seus dias, tenta validar a chance que te foi dada, tenta validar os dons que Deus te deu, tenta validar os dons que Deus te deu, transformando desejo em compromisso. Termina a tua torre e não abandona a tua torre pela metade. Construa a tua torre se alimentando dos desejos certos. Construa a tua torre se alimentando das boas memórias. Construa as tuas torres se alimentando de sentimentos bons. Põe a mão no arado e não olha para trás, porque é um privilégio que Deus nos deu. Ser chamado para servir ao Senhor
é um privilégio. E nada pode nos desanimar disso. Se a sua vida está em confusão, eu preciso erguer a torre. Não esqueça. Se a sua vida está em confusão, não esqueça. Eu coloquei a mão no arado. Se a sua vida está em confusão, eu vou em frente sem olhar para trás. Essa é a palavra de Deus para a gente. Uma palavra de compromisso. É uma palavra de serviço. É uma palavra de fé. Quando a gente estiver angustiado, o que é que tu está fazendo aí? Eu estou construindo a minha torre. Isso não tem a ver com o outro. Isso tem a ver com Deus. Isso é entre você e Deus.